Eu quero continuar parte daquilo que nós falamos a semana passada sobre o tema entrega e transformação. Fala comigo, transformação. Escuta, não há transformação sem entrega. Isso é preto no branco, falei semana passada. Você quer uma transformação para experimentar algo melhor, o mais de Deus, não ser mais do mesmo. Que 2025 seja o ano de colher de verdade e não mais só de expectativa, de sonhos futuros. Então tudo começa com uma entrega. Fala para o irmão do lado, tudo começa com a sua disposição de entregar. Até a sua oferta, desculpa. Muitas vezes nós achamos que Deus nos pede, nós entregamos e vai ficar sem. Não, quando Deus te pede não é porque Ele precisa, é porque você precisa entregar para liberar a fonte da área financeira e todas as coisas. Então a entrega, a importância de entendermos uma entrega pessoal, uma entrega voluntária, uma entrega com entendimento, uma entrega de fé, mesmo do seu tempo, do seu dom, do seu talento, ela libera uma transformação. Muitos vivem o mais do mesmo, um espírito religioso. Desculpa, estou falando rápido por causa do tempo. Eu vou calma, senão a pressão sobe. Muitos vivem mais do mesmo, porque quer reter, quer ter o controle daquilo que Deus está falando. Entrega. Então toma cuidado. Está me escutando ainda? Diga amém. Isso eu comecei na semana passada, porque a palavra de Deus ela é poderosa, eu sei disso, ela é tremenda, ela é viva, ela é verdadeira, ela é transformadora. Escuta, ela é transformadora. Do caos do início a todos os dias, era trevas, uma palavra foi sendo liberada e o mundo foi sendo transformado. Mas quando há uma entrega, sem entrega não tem transformação, sem entrega tem fantasia, sem entrega tem ilusão. E muitos infelizmente abandonam a vida cristã porque tem a fantasia de servir a Deus. Eu lembro como se fosse hoje, um garoto na época, hoje já homem barbado, desculpa a expressão, acima dos 40, mas uns 20 anos atrás chegou para nós com a fantasia, de servir a Deus, e quero servir a Deus. Eu falei, glória a Deus. Eu quero ser missionário, eu falei, glória a Deus. Eu quero ser pastor, eu falei, melhor ainda, glória a Deus. Mas não vai com a fantasia que você está vivendo nela, porque servir a Deus, ser um missionário enviado, ser um pastor, vai muito além do que a vontade. Ele está amarrado numa entrega. E a entrega, irmão, quem está comigo ainda, diga amém. Ela tem que ser sem reservas. É abrir mão. É falar, Senhor, está aqui, Senhor, está nas tuas mãos. De repente Deus vai transformando. E de repente Deus vai te enchendo de alegria e de paz. De repente Deus vai trazendo um plano e um propósito de vida para você. Então eu quero de maneira muito clara que há somente uma transformação com entrega. Eu falei isso também na semana passada. E muitas vezes o nosso problema maior acontece por não termos a transformação, porque nós não queremos ir além. O trecho básico que eu usei a semana passada, abra aí Romanos 12:2. Se puder projetar dentro da tradução, não vos conformeis. Tá bom, não sedes conformados, tá bom, tá próximo. Ou não imita o comportamento, tá bem mais próximo, volta para o primeiro. Não se amolda, tem misericórdia, vai para o outro lado. Está vendo tanta tradução que tem? Não se conforma. O inconformismo, escuta, é o começo de uma transformação. Se eu perguntar aqui, como eu falei, todos nós estamos inconformados com algo, com o aperto, com a dificuldade, com a luta, com a prova, com a falta de reconhecimento, com o som alto, com a luz baixa, não interessa, de alguma forma nós andamos inconformados. Isso é o começo. Quem está me escutando, diga amém. Eu sei disso, é o começo. Começa com uma insatisfação, uma inconformidade do que eu tenho, que eu acho que eu posso ter mais. Quantos têm espaço para mais? Diga amém. Já falei sobre isso em todas as áreas. Desde o começo lá atrás. A gente luta para ter algo melhor. E quando eu lutei para ter algo melhor entre tantas coisas,
eu tive condição de morar num lugar razoável, mesmo que não era meu, alugado. Não tem problema. Mas eu pude fazer uma reforma. E você sabe o que eu fiz naquela primeira reforma? Abri o portão, porque o portão era muito estreito, possivelmente para quem andava de moto. Por mais que eu goste de moto, eu estou velho para andar de moto e acho perigoso demais. Eu quero um carro. Então já abri o portão para caber um carro. Quantos tem uma casa que cabe o carro? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Só que eu já abri, não para o carro, abri para uma caminhonete. Falei, vai abrir aqui, e um dia eu vou ter uma caminhonete ainda. E já tem alguns dias. Não consegui ainda, fala com o irmão, ainda, ter a caminhonete, mas já tem o fiotinho dela, que é um saveirinho, é a miniatura que todo dia eu declaro, vai crescer, logo logo se amplia o espaço para os lados. Ela é só 2 portas, minha mãe anda comigo algumas vezes, é difícil sentar atrás. Hoje ela falou, nossa, seria bom ser 4 portas. Eu falei, seria uma benção, ela vai crescer, viu, dona Renaldina? Ela vai crescer. Por que eu estou te falando? Eu estou inconformado, porque eu creio que Deus tem algo mais. Estou só fazendo uma brincadeira, mas é verdade. Isso serve para todos nós. Quebra a religião. Fala para o irmão do lado, quebra a religião da sua vida, irmão. Não é ruim querer ter coisa boa. Lógico, não vou morrer por causa disso, porque eu sei que vai ficar tudo aqui. Caixão não tem gaveta e nem garagem. Vai ficar tudo aqui. Mas uma coisa eu sei, se você crer e me ouvir, diz a Bíblia, você vai fazer o quê? Comer o melhor desta terra. E muitos de nós estamos passando na papinha ali, só o básico. Não estou falando, cada um sabe a sua realidade. Eu sei a minha, sei de onde eu saí, sei a dificuldade dos meus pais de nos colocar onde nós chegamos, e sei a dificuldade que eu tenho para deixar os meus filhos. Eu sei tudo isso, mas uma coisa eu sei, que Deus tem coisa boa para nós. Então, por isso eu não estou inconformado com insatisfação, eu estou inconformado com o desejo, que eu sei que Deus tem algo mais, e para isso eu não posso agir da mesma forma. Eu preciso de ter algo mais, e para isso eu preciso ser transformado. Faz sentido? Para mim faz. Eu estou feliz que eu estou pregando para mim mesmo. Então a insatisfação é o começo, e Romanos 12:2 fala, não vos conformeis, ou dentro dessa tradução, mas transformai-vos pela renovação da mente. A mente fala que tem o controle de todas as coisas, da emoção, do sentimento, da vontade. Transforma aqui, para que nós possamos alcançar, diz o apóstolo Paulo para esta igreja amada, para que você possa alcançar, e mais claro, para que você possa experimentar. Fala comigo, experimentar. Como é que você experimenta algo? Quando você tem acesso a esse algo. Então, para experimentar este algo mais, para experimentar este avanço, para experimentar este crescimento, para experimentar aquilo que Deus já tem preparado, nem olhos viram, diz a Bíblia, nem ouvido ouviu, o que Deus tem preparado para mim e para você. Para você experimentar isso, você tem que transformar. Foi nesse ponto mais ou menos que eu parei a semana passada. Paulo enfatiza que o começo é a insatisfação, o inconformismo, mas é só o começo. E a necessidade de transformação, ela é necessária para todos aqueles que querem avançar. Não pode ser mais do mesmo. Eu não posso reagir, eu não posso lutar da mesma forma, eu não posso lutar com a mesma arma, eu não posso estar preso a um sentimento de fracasso, de derrota, eu não posso estar preso a uma ofensa. Quem está me escutando, diga amém. Uma das coisas que nós tivemos ontem, um dia bem cheio, atípico, pelas chateações, a Lia mencionou, em específico, 2 ou 3 famílias, que nós visitamos ontem, logo pela manhã, à tarde, à noite, visitando, ministrando, assim, aquele impacto. E uma das coisas que produziu um dos impactos, é as pessoas verem, Deus nos deu uma palavra sobre que há tempo para todas as coisas. Quem lembra da Bíblia? Eclesiastes 1:3 ou 3:1, alguma coisa assim. Há tempo para todas as coisas. Você sabe disso, que há tempo para tudo? Diga amém. Inclusive para nascer e para morrer. É a Bíblia. E uma das coisas que nós falamos ali, só fazendo um paralelo, que aquela irmã Dalva, uma das irmãs que o Senhor levou, creio que prematuro no meu sentimento, mas Deus tem o controle de tudo.
é que ela cumpriu bem, usou bem o tempo que ela tinha. Porque todos que estavam ali, uma família grande, 8 irmãos pelo menos, todos tinham só elogios de quem ela era, da forma de expressar, do carinho, da expressão, do cuidado, do amor, sempre. Então ela experimentou, ela viveu bem, ela aproveitou bem o tempo. Mas Deus nos chamou a atenção para chamar a atenção de quem estava lá. Você tem aproveitado bem o seu tempo, eu trago para você. O seu tempo, que ele é limitado. Quem está me escutando, diga amém. O nosso tempo é limitado. O que eu tenho feito com ele? Tinha irmãos naquele ontem, no culto fúnebre, que nós participamos, que há 12 anos, irmãos de sangue, não se falavam por ofensa, por chateação, por tristeza. Famílias entre irmãos e cunhados, que se encontrasse, puxava a peixeira para enfiar um no outro, por algo do passado. E Deus trouxe um ambiente naquele lugar. O que é que você tem feito com o seu tempo? Você está inconformado com a situação, então muda, perdoa, libera amor, libera perdão, concede, faz a concessão de algo que talvez alguém não faria por você. E aquele ambiente foi cheio disso. Eu pude escutar testemunhos tremendos de uma família que entendeu isso no momento mais crítico da perda de um ente querido, que para eles foi de hora. Eu também concordo, uma pessoa nova, saudável, aparente. Semana passada nós estávamos comendo pastel junto, na sexta. Segunda ela estava internada e ontem nós sepultamos. O que você tem feito com o seu tempo? Você tem aproveitado o seu tempo, que muitas vezes está inconformado, e buscado a transformação para você avançar? Ou você para no inconformismo? Você para na chateação? Você para na injustiça? Ou você para na ofensa? Quem ainda está escutando? Pergunta para o irmão do lado: Deus está falando conosco? Está falando com você? Porque comigo Deus está falando. E Paulo enfatiza: tudo começa com a inconformidade, que é algo fácil para nós, mas nós não podemos viver a nossa vida inteira inconformado sem fazer nada. Nós não podemos fazer isso. E muitas vezes nós vivemos vida inteira, como alguns expressaram e verbalizou, que ontem foi o limite da transformação na vida de alguns. Por 12 anos, irmãos de carne e sangue, não se falando por determinadas ofensas ou chateações. Que aquela barreira foi quebrada ontem. Quantos podem dar glória a Deus? Verbalizando um com o outro, se abraçando. Eu falei: glória a Deus. Falei: se essa irmã pudesse ver o que está acontecendo, ele ia falar: Senhor, valeu a pena todo o testemunho de vida para pregar um evangelho de transformação. Irmão, o evangelho de Jesus, ele é transformador para aqueles que aceitam o desafio do crescimento, de não ser mais o mesmo, de não estar no mesmo lugar para sempre, porque eu creio que Deus tem algo mais. Eu quero falar para você, quem está me escutando ainda, Deus tem algo mais para você. Traduzindo, Deus tem muito mais para mim, para você. Eu brinco sobre igual carro. Para mim, glória a Deus, sou extremamente grato por tudo que Deus tem dado. Mas tem tantas áreas da nossa vida que nós estamos com o mínimo, irmão. Inconformados, mas não agimos da forma que produz um resultado de transformação. Que é a nossa disposição de entregar a injustiça, a falta de honra e de respeito, de reconhecimento, aquilo que nos prende, que nos chateia, entrega. Deixa Deus agir, deixa Deus ser o seu juiz. Aproveita a oportunidade de chamar à existência as verdades do Senhor sobre a sua vida. Lembra, falei a semana passada, tentando resumir de maneira muito direta. O pecado do homem, ele entrou na onde? Quem me ajuda? Quem entrou? Quando que o pecado entrou na vida do homem? Que lugar que o homem estava? Quem me ajuda? Fala comigo, Éden. Isso, você vai pesquisar o que é na Gogolândia, o que é Éden. Éden é o lugar da presença de Deus, é o lugar onde Deus estava junto fisicamente com o homem, todos os dias relacionando. Um lugar sem pecado, um lugar sem influência maligna, nada. Naquele lugar, junto da presença de Deus, sem conhecer o pecado, foi que o homem pecou. Imagina, ele não conhecia o que era pecado, ele pecou. Por quê?
porque ele não aceitou o desafio de estar incomodado com algo e não cresceu por causa do desafio. Ele se rendeu ao desafio, que diz a Bíblia que aquela serpente dominou o ambiente, em específico com Eva. Depois o seu marido entrou na conversa e ficou insatisfeita com aquilo que ela tinha. E o que Eva tinha no Éden? Fala comigo, tudo, inclusive a presença de Deus, disponível. Só um pingo d'água no oceano, que Deus colocou por causa da liberdade que nós temos de escolha, de liberdade de falar, eu estou inconformado, mas eu não me rendo ao inconformismo, eu me transformo e venço essa inconformidade, esse desejo da carne. Ela não fez isso. Escuta, no Éden, o que sobra para nós no século 21 que nós estamos aí? O que sobra para mim, para você? Se ela no Éden não conseguiu, como que eu e você podemos conseguir? Você já pensou nisso? Como que nós podemos conseguir, irmão? É só fazer o que ela não fez, e não fazer o que ela fez. Porque Eva, diante do inconformismo, diante de uma dúvida daquilo que Deus tinha falado, quem lembra da história do Éden? A serpente lançou a dúvida, não foi assim que Deus falou, não foi assim mesmo, você está confundindo. E de repente Eva foi distorcendo a mente, que já estava inconformada, mas que resistiu o poder de Deus para transformar aquele inconformismo numa conquista. Ela cedeu, ela falou, realmente não é assim, e realmente eu posso comer, eu estava enganada. Ela comeu e, desculpa a expressão, se lascou, e toda a humanidade entrou debaixo de um jugo maligno de Satanás. E o que ela não fez, que nós temos a chance de fazer, era correr para Deus. Senhor, espera aí, está algo confuso aqui na minha mente, eu tenho dúvidas daquilo que o Senhor falou. Realmente, você acha que Deus não ia trazer um entendimento para ela entender de verdade a oportunidade de avanço e crescimento e transformação que ela experimentaria já no começo da criação? Faz sentido para você? E nós hoje, por que você não corre para Deus, você corre de Deus? Por que com a sua dúvida, com a sua luta, com a sua dificuldade, com a injustiça, o sentimento que muitas vezes pesa e destrói você, por que você não corre para a Bíblia, para a palavra de Deus? E você corre dele. Muitas vezes a transformação não acontece, porque quando nós somos chamados a ser transformados, nós nos apoiamos na força do homem. Foi o erro de Eva, o autogoverno, o desejo de se autogovernar em todas as coisas, e tudo era do homem, inclusive o domínio sobre aquela árvore que não poderia comer, estava sobre ele. Mas o engano foi, a falta de transformação não aconteceu, levá-la para um nível que mais nunca a humanidade entraria no lugar que ela entrou. Isso aconteceu só com Jesus. Que Jesus, diante dessa situação, inconformado com a posição, o peso do pecado, quem lembra no jardim, ele chorando, lágrimas como escorrendo, lágrimas de sangue, suor de sangue, que ele chegou para Jesus, para Deus o Pai na oração e falou, Pai, não dá mais, até aqui eu fiz o melhor que eu pude, mas eu não dou conta, não dá, não tem como mais. Se for possível, passa de mim esse cálice, porque ele estava inconformado com o ambiente que ele estava, com o peso que ele carregava. Faz sentido, irmãos? E o maior peso de Jesus, vou perguntar aqui, igual se estivesse na aula de quarta. Quem acha o que era o maior peso de Jesus? 2 ou 3 opiniões aí para ajudar. Por que Jesus falou, se for possível, passa de mim? O que era o peso? Nas costas? Na mente? Pecado? Glória a Deus. Também. Só o meu está um meio quilo lá na cacunda do Senhor. Imagina nós todos. O que mais? Maior medo dele é entrar num lugar onde o Pai não estaria. Esse era o medo. Ele falou, Senhor, se eu entrar nessa, eu vou estar sozinho, o Senhor não vai estar comigo. Na cabeça dele. Será que nós temos medo
A transformação de tirar Jesus de servo fracassado pela perspectiva de Satanás, que morreu e foi sepultado, foi transformada em glória, está diante do trono de Deus, diz a Bíblia, e todo joelho vai se dobrar diante dele. A transformação aconteceu porque ele tinha esse entendimento: eu não posso me afastar do meu Pai. E a única forma que ele tinha para não se afastar do Pai, o que era? Fazer a vontade do Pai, ter a interpretação correta do que Deus falou. Era o que Eva não fez. Faz sentido para você? Fica em pé, eu sei que está estourando o horário. Quero animar você nesta noite. Deus tem chamado. Eu achei que ia fazer em 2 partes, talvez eu tente a terceira um dia. Estou parando quase do ponto que eu estava a semana passada. Mas eu quero trazer para você uma palavra transformadora, que vai te levar a trilhar caminhos altos, que vai te levar a experimentar de verdade a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que vai te levar e te colocar na posição de comer os melhores frutos dessa terra, que vai te levar a ser luz, que vai te levar a ser sal, que vai te levar a fazer a diferença. E tudo começa com a insatisfação que você já tem, mas sendo desafiado a ser transformado, como Jesus foi, Eva foi e fracassou. Aquele jovem rico, falei da semana passada, quem lembra da história de Mateus, se eu não me engano, lá para o 19, se eu não me engano, falando que ele chegou para Jesus e falou: Senhor, eu quero algo mais. E Jesus falou para ele: que coisa boa, eu preciso de jovens que tenham entendimento de fé, que desejam algo mais. E ele pergunta: o que eu tenho que fazer para alcançar este algo mais? Guarda aqui, guarda sua mente. E Jesus falou para ele: você sabe os mandamentos, cumpre os mandamentos. Com certeza, escuta, a igreja, era a resposta que aquele jovem aguardava. Ele sabia que Jesus iria fazer isso. Você quer ir para frente? Cumpre os mandamentos. Ele encheu a boca, diz a Bíblia, e falou: eu tenho cumprido isso desde a minha infância. É a resposta que muitos de nós esperamos. Senhor, eu estou vivendo tudo que o Senhor falou para viver. Aí Jesus fala: então você está meio caminho andado, falta só uma coisa para você ser transformado de um homem que vive na média, na mediocridade, e ser alguém fora da curva, alguém que vai fazer a diferença e impactar a sua geração. E diz a Bíblia que Jesus falou: vai, vende tudo isso que te dá segurança, entrega tudo e dá para alguém que precisa, e passa a depender de mim. E você conhece a Bíblia. Ele se entristeceu, porque verdadeiramente o inconformismo de um limite que aquele jovem chegou não foi o suficiente para ele aceitar uma palavra transformadora de como Jesus fez. Corre para Deus, põe nele a fonte de todas as coisas, e os meios serão alterados. Mas você vai experimentar aquilo que você está pedindo, um novo nível. E nesta noite Deus nos chama a atenção. Quero que você possa responder a Deus. Nesta noite, esta igreja, Deus tem nos chamado, Deus tem nos desafiado, como tem feito agora. Deus tem nos preparado. Nós vamos entrar em mais uma estrutura, passar a transmitir os cultos também através da linguagem de sinais. Em nome de Jesus, Deus tem levantado pessoas que estarão fazendo isso inicialmente num quarto privado, e logo em seguida, para a gente alcançar também essas pessoas que precisam. Quem está comigo, diga amém, igreja. Por quê? Porque eu quero ser excelente naquilo que eu faço para o meu Deus. Eu quero ir além, eu quero transformar uma mentalidade medíocre, limitada, daquilo que Deus pode fazer, e depende de mim, de você responder a esse chamado. Então, enquanto os instrumentos estão tocando, se você, como eu, quer responder a esse chamado de ir além, como Paulo fala, não se conforma, vai além, seja transformado para você experimentar algo que você nunca experimentou. A chave está aqui, corre para Deus.
Se fortaleça nele, confie nele, entrega a ele sem reserva a sua vida em todas as áreas. Essa noite, se eu não me engano, de olhos fechados, falei com a Lia, a hora que eu estava subindo o vago, estava ministrando sobre a oferta. Eu tive um sonho, lembrei aqui. Falei, bem, acho que eu tive um sonho. Agora veio um sonho. Eu falei, se eu sonhei, porque Deus tem um propósito. Deus vai cumprir aquilo que Ele falou nas nossas vidas. Você crê nisso? Inclusive na área financeira. Eu quero te animar. Deus não está brincando comigo e com você. Não pare no inconformismo. Não pare naquele sentimento, eu sei que tem algo mais, mas ninguém me reconhece, ninguém me honra, ninguém me dá uma chancha, uma oportunidade. Ninguém me dá 5 minutos, ninguém me escuta, estou igual a Voz do Brasil, ninguém está me escutando. Faz isso não, irmão. Fala, Senhor, está aqui, minha vida está nas tuas mãos. Que eu aceite o desafio da transformação e do crescimento. E se você entende que você precisa, põe a mão no seu coração e eu vou orar na autoridade do nome de Jesus, começando com a minha vida. Eu não aceito parar, como Eva parou. E se entrou a escolha de Eva de viver no conformismo, de suprir aquilo que ela achou que era bom para ela. Mas o que era bom para ela era obedecer a Deus e cumprir a vontade de Deus. Aquele jovem parou naquilo que ele achou que ele já fazia, e ele poderia, na autoconfiança das suas ações, conquistar algo mais. E não, nós só conquistamos a transformação em Deus, que a vontade natural e humana, ela te limita, e Deus é a fonte que rompe todas as barreiras. Se você, como eu, quer avançar, com a mão no seu coração, eu vou orar. Senhor, nós escolhemos nos entregar por completo, sem reservas, inclusive as nossas frustrações, decepções, chateações, injustiça, sentimento de fracasso, de falta de honra, de falta de reconhecimento. Nós entregamos ao Senhor, que a nossa dependência está em Ti. É o Senhor que levanta, é o Senhor que honra. Nós entregamos e nós confiamos, como Jesus confiou. O avanço, o crescimento, a transformação está em fazer a vontade de Deus e não negociá-la por causa do conformismo, daquilo que nós nos sentimos confortável em fazer. Que os limites sejam rompidos nesta noite e cada um de nós possamos experimentar transformações que nos posiciona na direção do melhor de Deus para as nossas vidas. Eu declaro, cada homem e mulher, cada família aqui representada, cada jovem, a capacidade de ser transformado, não na autotransformação, mas nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus em nós, que nós damos ouvido e que nós nos protegemos com ela, como Jesus fez. Não faça a minha vontade, mas faça a tua na minha vida. Este levou Jesus, essa atitude, para um lugar de honra e de glória. Pai, que esse seja o desejo dos nossos corações nesta noite, fazer a tua vontade, a escolha de fazer a tua vontade. Escuta, terminando, quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, no nosso íntimo, que Ele conhece todas as coisas, vem dele a força, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte, diz a Bíblia, habita em nós e nos dá a capacidade de recebermos essa transformação e passarmos a andar e trilhar caminhos altos, testemunhando a grandeza do Deus que nós servimos. Quem está comigo, diga amém. Quem recebe a palavra do Senhor, aplauda a presença dele neste lugar. Aleluia, aleluia. Vamos cantar uma canção, vamos lá.